Primeiro as Crônicas, capítulo 9. A seguir, glória a Deus, chegando com mais palavras de Deus, com mais conteúdo da Bíblia nesse dia. Desde já, irmãos, já convido você para, se possível, deixar o seu joinha e também o seu comentário. E deixa eu te fazer uma pergunta, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Você já aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma? Ainda não? Aceita Jesus, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Entrega a Jesus. Glória a Deus, de corpo e alma, coração aberto. Aleluia. Deus te chama, Deus está te esperando. Você aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Através de você, sua família toda vai ser salva. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quero já falar para vocês, quem nunca agradeceu a Deus hoje por esse dia, agradeça a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida. Agradeça a Deus. Glória a Deus. Então vamos para 1 Crônicas, capítulo 9, a seguir. E todo Israel foi contado por genealogias, que estão escritas no livro dos reis de Israel, e os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Aleluia. Utai, filho de Amiúde, filho de Uri, filho de Eni, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá. Aleluia, Deus. E dos soinonitas, Asaías, os primogênitos, os seus filhos. Aleluia. E dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. Aleluia. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Bezolão, filho de Odavias, filho de Asenua. Aleluia. E Blias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micli, e Mesolão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Níger, e seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos esses homens foram chefes dos pais nas casas de seus pais. E dos sacerdotes Jedaías e Jeoiari, já cumpria. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. E Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesolão, filho de Zadoque, filho de Beraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Masai, filho de Aguiel, filho de Jazeira, filho de Bezolão, filho de Bezelanite, filho de Imer. Aleluia. Como também seus irmãos, cabeças nas casas de seus pais, 1760 homens valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azecão, filho de Azabias, dos filhos de Berari. Aleluia, Deus. Espírito Santo da verdade. E Baquibacar, Eres e Galão e Matanias, filho de Mica,
filho de Zicli, filho de Asaf, aleluia. E Obadias, filho de Semaías, filho de Galão, filho de Gedutão, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Destofatitas. E foram porteiro Salom, Acube, Talmon, Aimã e seus irmãos, cujo chefe era Salom. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei, do lado do oriente. Estes foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. E Salom, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai nos Coraitas, tinham cargo da obra do ministério, e eram guardas das portas do tabernáculo, como seus pais foram responsáveis pelo arraial do Senhor e guarda da entrada. Aleluia. Finéias, filho de Eleazar, antes era líder entre eles, e o Senhor era com ele. E Zacarias, filho de Meselenias, porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos esses escolhidos para serem guardas das portas foram 212, e foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias. E Davi e Samuel vidente os constituíram nos seus respectivos carros. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Aleluia. Os porteiros estavam aos 4 lados, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Aleluia. E seus irmãos, que estavam nas suas aldeias, leviam, de tempo em tempo, vir por 7 dias para servirem com eles. Aleluia. Porque havia naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas, e tinham o encargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam em redor da casa de Deus, cuja guarda lhe tinha sido confiada, e tinham o encargo de abrir a cada manhã. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. E alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. Aleluia. E Matias, dentre os levitas, o primogênito de Salom no Coraíta, tinha o encargo da obra que se fazia em Setãs. Aleluia, Deus. Oh, Deus de Israel, Deus de Isaque e Deus de Jacó. E alguns dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Desses foram também os cantores, chefes dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras e isentos de serviço, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem naquela obra.
Aleluia. Estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes em suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. Aleluia. E porém em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maca. Aleluia. E seu filho primogênito Ador. Depois Or quis Baal nele Nadab. Aleluia. E Gedor, Aio, Zacarias e Miclote. Aleluia. Miclote gerou a Simeão, e também estes habitaram em Jerusalém, de frente de seus irmãos, com eles. E nele gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. Saul gerou a Jonatas, a Malquizua, a Abinadab e a Esba. Aleluia. E o filho de Jonatas foi Meribaal, e Meribaal gerou a Bica. E os filhos de Mica foram Eton, Meleque e Itarei. Aleluia. Aleluia, Deus. E Acaz gerou a Jairá, e Jairá gerou a Alemete, a Asmavete e a Zenui, e Zinui gerou a Moza. Glória a Deus. E Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, de quem foi filho Eliasa, cujo filho foi Azeu. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Azeicão, Ocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Esses foram os filhos de Azel. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus é poderoso. Aleluia. Agora, aleluia, Deus de honra, de glória e de poder. Né, irmãos? Deus é poderoso. Deus é glorioso, Deus é bom, glória a Deus. Já convido você para deixar, aquele joinha, glória a Deus, deixa aquele joinha se possível, aleluia. Agora vamos para primeiro as Crônicas, capítulo 10. Aleluia. Vamos lá, irmãos. Primeiro a Crônica, capítulo 10. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos nas montanhas de Gil. E os filisteus perseguiram a Saul e aos seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. Aleluia. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e temeu muito aos flecheiros. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a peleja se agravou contra Saul,
e os flecheiros o alcançaram, e temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Aleluia. Oh Deus da minha alma, aleluia, Senhor. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E, vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. E então vieram os filisteus e habitaram nelas. Aleluia. E sucedeu que, no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus filhos caídos no monte de Gilgal. Oh Deus! E o despojaram e o tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça fecharam na casa de Dacon. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade tudo o que os filisteus fizeram a Saul. Então todos os homens valorosos se levantaram, retomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e os trouxeram a Jabes, e sepultaram seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Aleluia. E assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra ao Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou adivinhador para consultar. E não buscou ao Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Aleluia. Deus é bom. Deus é poderoso. 1 Crônicas, capítulo 11. Aleluia. A seguir. 1 Crônicas, capítulo 11, a seguir. E também outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciões de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. Aleluia. E partiu Davi e todo o Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. Glória a Deus.
E disseram os habitantes de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém, Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Aleluia. E porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito o chefe. E Davi habitou na fortaleza, por isso foi chamada a cidade de Davi. Aleluia. E edificou a cidade ao redor, desde Nilo até o Sequito. E Joabe renovou o restante da cidade. Aleluia. E Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com ele. E estes foram os chefes dos poderosos que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rir. E, conforme a palavra do Senhor, e tocante a Israel, aleluia, Deus. E este é o número dos poderosos que Davi tinha: Jazobeão, a comunita, chefe dos capitães, o qual andímbula sua lança contra 300. De uma vez os matou. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. E depois dele Eleazar, filho de Dodó, o Aitas. Ele estava entre os 3 poderosos. Aleluia. Este esteve com Davi em Pascame, quando os filisteus ali se ajuntavam à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Aleluia. E puseram-se no meio daquele campo, e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Aleluia. 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 E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. Aleluia. E desejou Davi e disse: Quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Aleluia. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela. Vamos repetir aqui, irmãos, esse versículo. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estavam junto à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. E porém Davi não a quis beber, mas a derramou ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou ao Senhor. Glória a Deus. E disse: Nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu sangue destes homens com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 homens.
E também Abisai, irmão de Joabe, era chefe de 3 pau, brandindo a sua lança contra 300, os feriu e teve nome entre os 3. Ele foi o mais ilustre dos 3, pelo que foi capitão deles, porém não igualou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem poderoso de Casiel, grande em obras, e lhe feriu a 2 heróis de Joabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Aleluia! Também feriu ele um homem egípcio, um homem de grande altura, de 5 covados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como órgão do tecelão, mas Benaia desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e com ela o matou. Estas coisas fez Benai, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 poderosos. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos primeiros 3, e Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os poderosos dos exércitos, Azael, irmão de Joabe, e o Eanã, filho de Dodor, de Belém. Aleluia! Deus de Israel, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Samote no Arorita, Eles, o Pelonita. Aleluia! Ira, filho de Ipsio, o Tecuíta, Abezer no Anotutita. Aleluia! Oh, aleluia! Sibecai nos Atitas, Ilaino o Auita. Aleluia! Marai no Nofefatita, Eleide, filho de Baanã no Nefofatita. Oh, Senhor! Itai, filho de Rebai, de Gileade, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita. Aleluia! Ó Senhor! Urai, do ribeiro de Gaz, Abiam no Abatita. Aleluia! Asmaveite no Baronita, Eliabe no Salbonita. Aleluia! O Senhor da glória. Aleluia, meu Deus. Dos filhos de Azenos, de Jonita, Jonatas, filho de Ságilo, Ararita. Glória a Deus. Aião, filho de Sacar, no Ararita. Elifal, filho de Ur. Aleluia. Efer no Mequeratita, Aías, o Pelonitas, e Ezão, o Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibá, filho de Alim, Zeleque no Amonita, Naarai no Beerotita, escudeiro de Joabe, filho de Jeruía. Aleluia. Ira o Etrita, Garebe o Etrita. Aleluia. O Senhor. Urias o Eteu, Zabade, filho de Alai. Adina, filho de Sisa, o Rubenita, capitão dos Rubenitas, e com ele 30. Aleluia.
O Senhor dos Exércitos. Aleluia. Anã, filho de Maca, e Josafá no Metatita. Uzias, o Asterotita, Sama e Geuio, filho de Otão, o Aroerita. Aleluia. Gediaio, filho de Sinri, e Joa, seu irmão, o Tizita. Aleluia. Elieu, o Mavita, e Jeribai, e Josias, filho de Onaon, e Itima no Moabita. Elieu, Obed, e Jaaziel no Meijubaíta. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Agora vamos para 1 Crônicas, capítulo 12. Aleluia, a seguir. Estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclaque, estando ele ainda escondido, por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Aleluia. Estavam armados de arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em atirar pedras, em atirar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul, benjamins. E Aiezer no chefe, e Joás, filho de Semar, dos Gibeatitas, e Gesiel e Belete, filho de Asmavete, e Beraca, e Jeunatotita. Aleluia. E Ismaías, os Gibeonitas, valente entre os 30, e líderes sobre os 30, e Jeremias, e Jaziel, e Joanã, e Josavade do Jeredatitas. Aleluia. Deus poderoso. Oh, aleluia. Elusai, e Jeromonte, e Bealias, e Samarias, e Cefatias, o Arofita. Aleluia. Eucana, e Cias, Azarel, Joezer, Jazoião, os Queroaitas. Aleluia. Aleluia. Glória. E Joela, e Zabadias, filho de Jeroão de Gedor. E dos Gaditas se desertaram para Davi ao lugar forte no deserto, valentes, homens de guerras para pelejar, armados com escudo e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como forças sobre os montes. Aleluia. Ezer, o primeiro, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro. Aleluia. Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto. Aleluia. Atainos, o sexto, Belieu, o sétimo. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias, o décimo, Maquanai, o décimo. Aleluia. Estes dos filhos de Gade foram os capitães do exército. No menor tinha um cargo de 100 homens e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordavam por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales e ao do oriente até o ocidente. E também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi ao lugar forte.
Aleluia. Aleluia, Deus. E então veio o Espírito sobre Amazai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Aleluia! Glória a Deus. Ele está aqui, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Posso sentir a presença dele. Aleluia. Voltando ele, pois, a Ziclate, passarão para ele de Manassés, Agna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, capitães de milhares dos Manassés. Aleluia. E esses ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis poderosos e foram capitães do exército. Aleluia. Dos filhos de Judá que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Judá que traziam escudo e lança, 6.800 armados. Dos filhos de Judá que traziam escudo e lança, 6.800 armado para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens poderosos para pelejar, 7.100. Glória a Deus. E dos filhos de Benjamim, irmão de Saul, 3.000, porque então havia muitos deles que eram pela casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800 homens poderosos, homens de nome nas casas de seus pais. Glória a Deus. E da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para virem fazer rei a Davi. De Zebulun, dos que saí no exército, 50.000 ordenado para a peleja com todas as armas de guerra, como também destos para ordenarem uma batalha, e não eram de coração bom. E de Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. Glória a Deus. E de Azer, dos que podiam sair no exército, para ordenarem a batalha, 40.000. E do outro lado do Jordão, dos Robemitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda a sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes homens de guerra
postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom com corações decididos, para constituírem a Davi rei sobre todo o Israel, e também todo o restante de Israel tinha mesmo coração para constituir a Davi rei. Aleluia. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham preparado as provisões. Glória a Deus. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar e Zebulon e Naftali, trouxeram sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulos, e sobre bois, pão, provisões de farinha, pastas de figos e cachos de passas, e vinho, e azeite, e bois, gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Glória a Deus. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar e Zebulon e Naftali, trouxeram sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulos, e sobre bois, pão, provisões de farinha, pastas de figos e cachos de passas, e vinho, e azeite, e bois, gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Aleluia. Esse foi, irmãos, glória a Deus, o capítulo 12 de 29. Aleluia. Que o capítulo 12, tá, irmãos? Aleluia. Que foi o capítulo 12, né? De 1 Crônicas. Então vamos orar por essa palavra. Meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, aleluia, acabamos de ouvir, Pai, e refletir, Senhor, 4 capítulos, Pai, aleluia, de 1 Crônicas, Senhor, Deus de honra, glória e poder, capítulo 9, capítulo 10, aleluia, capítulo 11, capítulo 12, glória a Deus. Senhor, estamos aqui acreditando, Pai, na sua palavra, na sua presença, Senhor. Deus, nos ajuda, Pai, a mantermos de pé, a manter, Pai, com a confiança em Ti, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, porque nós somos dependentes de Ti, Senhor. Deus, que o Senhor possa, Pai, colocar o Espírito Santo de Deus ao redor de nós, Pai, todos os anjos, Senhor, aleluia, coloca anjos com espada desembainhada, Senhor, ao nosso derredor, que o Espírito Santo de Deus possa vir nos ajudar, nos libertar, aleluia. Quem precisar de libertação, liberta, cura. Quem precisar de cura, Espírito Santo de Deus, oh Deus, cura, liberta em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Esse foi o conteúdo de hoje e amanhã estamos de volta com mais conteúdo da palavra de Deus.